A graça e paz, queridos. O assunto hoje é Páscoa. A origem da Páscoa ocorreu um pouco antes do derramamento da última praga, a praga dos primogênitos sobre o Egito. O termo Páscoa em hebraico é tessar, que significa pular, além da marca, passar por cima, poupar. Ela foi instituída pelo Senhor Deus como um estatuto perpétuo e está diretamente ligada ao sacrifício de Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Com o passar dos anos, a data se transformou em uma oportunidade de aquecimento das vendas para o comércio. Mas nem de longe esse é o seu principal objetivo. O sentido real da Páscoa é completamente espiritual. Precisamos saber três coisas. O que é Páscoa? Por que ela existe? Qual o significado em nossos dias? A Páscoa judaica foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída do povo hebreu do Egito. Na verdade, ela marca o início, seja da última praga, a morte dos primogênitos. O anjo do Senhor passaria e tiraria a vida do filho mais velho de cada família, que não tinha aliança com Deus. Para que o anjo fizesse a distinção, a Páscoa foi estabelecida. Se encontra em Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. A data, meus irmãos, ela é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano, isto é, entre março e abril. O calendário anual dos judeus começaria. O mais belo da celebração da Páscoa é a unidade. O pai, ele deveria se reunir com a sua esposa e filhos ao redor do cordeiro e refletir sobre a grandeza e as obras de Deus. Todos juntos, ao olhar para o sacrifício, deveriam expressar gratidão e santificação ao Senhor. O sangue do animal, ele possuía uma importância única em tudo isso. Ele deveria ser passado na entrada da casa, no umbral da porta de cada hebreu, Êxodo 12, do versículo 7 e 8. O sangue ele mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha uma aliança com Deus e não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estaria sendo derramado sobre os ímpios egípcios, os consagrados filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperado com ervas amargas e pão sem fermento. Isto é, eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, lembrando de suas aflições como escravos e o quanto isso lhe apontava para uma vida separada e santa. A Páscoa tem um significado muito importante. Não devemos viver sob o domínio do pecado, ou seja, devemos conhecer, provar e viver todo o sacrifício redentor de Cristo. Não apenas a prosperidade, a saúde ou o bem-estar, mas tudo, inclusive as aflições do Senhor. Dessa maneira participaremos também da sua glória. Enquanto os hebreus comiam a Páscoa do Senhor e vigiavam sobre os mandamentos, o anjo do juízo foi enviado para derramar a última praga sobre o Egito. Êxodo 12, do versículo 12 até o 14. Seguir todos os princípios de redenção estabelecidos pela Páscoa garantiria a segurança dos hebreus. Aquele ritual deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. Enquanto eles celebrassem a redenção, estariam em sua memória e seriam renovadas sobre as suas vidas a cada comemoração. O significado bíblico da Páscoa, a instituição, digamos assim, da Páscoa no Antigo Testamento, foi um apontamento da redenção prometida por Jesus Cristo na sua morte. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1.
A celebração da Páscoa é a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor do seu estado de escravidão para a liberdade como uma nação. O mesmo o Senhor Jesus faz por aqueles que creem nele. Pela graça sois salvos por meio da fé, como está lá no livro de Efésios 2, do 8 ao 10. O propósito do sangue, o anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus. Ou seja, o propósito do sangue era remir, poupar da morte. E também isso acontece com o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado e nos livra do juízo de Deus sobre toda a humanidade. Isso está em Hebreus 9:12. O Cordeiro Pascual, esse foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O Cordeiro inocente, sem defeito, e de 1 ano, assumia o lugar dos pecadores hebreus e servia como propiciação pelas suas culpas. Da mesma forma, o inocente Jesus Cristo, sem defeito e sem culpa, foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos nossos pecados. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alimentar-se do cordeiro no deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isto é, não poderia sobrar nada. Todo o cordeiro ele deveria ser consumido. Isto nos mostra que Cristo, ele deve ser o nosso alimento. Ele é o pão da vida. Os seus ensinos, milagres e vida devem nos inspirar e mostrar a direção que devemos seguir. Neste ponto entra a instituição da Santa Ceia, em que o pão e o suco da videira representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. O verdadeiro sentido da Páscoa está ligado à redenção, graça e libertação. Estes 3 elementos, eles podem ser observados tanto na celebração da Páscoa lá do deserto, antes da saída do Egito, como também do sacrifício de Jesus no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante para o povo de Deus. O diabo, meus queridos, em toda a sua astúcia e sagacidade, ao longo da história, ele associou esse evento a um coelho e a ovos de chocolate, quando, na verdade, os elementos mais importantes são a morte de Jesus e o seu sangue. Devemos tomar cuidado, ensinar as crianças sobre o real significado da Páscoa. Em muitos lares cristãos, as crianças não sabem o real significado da Páscoa. Ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para os crentes, ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. A Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, graça e libertação do povo de Deus da garra da morte, do pecado e também do inferno. A belíssima simbologia, que é envolvente e rica, aponta unicamente para o amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário. O Senhor nos amou e assumiu o lugar daquele cordeiro que era imolado e morto no deserto. O seu sangue continua sendo aspergido sobre as nossas vidas, casas e famílias para nos guardar do juízo de Deus. Devemos celebrar a Páscoa com um sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez e tem feito por cada um de nós. Pense nisso, compartilhe este vídeo, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.